Olá, seja bem-vindo ao terceiro vídeo da Jornada da Alfabetização em Casa, esta série especial de vídeos em que ensino alguns dos segredos de uma alfabetização eficaz para que você ensine seus filhos a ler em casa de uma forma simples e divertida. No primeiro vídeo desta série, eu deixei claro que nem todos os métodos de alfabetização são eficazes. Concluímos que os métodos globais ou idiovisuais devem ser evitados a todo custo. Na sequência, compreendemos o significado da expressão princípio alfabético. Expliquei que o princípio alfabético é o coração dos métodos considerados mais eficazes e que as crianças precisam dominá-lo para que tenham sucesso no processo de alfabetização. Porém, no segundo vídeo, assinalei que há alguns pré-requisitos que antecedem a apresentação do princípio alfabético. Desse modo, em vez de apresentar o princípio alfabético logo no início, as relações entre grafemas e fonemas, ou entre letras e sons, devem ser explicitadas no fim do processo, o que aumentará no futuro o desempenho das crianças em leitura e escrita. Então, se você não assistiu ainda ao primeiro vídeo, muito menos ao segundo, procure aqui em nossa página um link para assistir a esses vídeos. Mas só faça isso no fim deste vídeo. Como anunciei, responderei no vídeo de hoje as perguntas que me foram encaminhadas por e-mail ou publicadas abaixo dos vídeos. É claro que não responderei a todas elas, pois são muitas. Por isso, preparei uma seleção com as mais frequentes e importantes. Antes de responder as perguntas, eu quero agradecer mais uma vez a todos que estão acompanhando esta série, a todos que deixaram aqui embaixo sua mensagem. Eu realmente fiquei impressionado com a quantidade de relatos e elogios. Para todos vocês, meu muitíssimo obrigado. De tudo que eu li, há um ponto que me deixa particularmente muito empolgado e feliz. Vários pais relataram que já estão colhendo frutos graças aos vídeos da jornada. Eles também se sentem esperançosos, pois conseguem vislumbrar um caminho seguro para educar seus filhos em casa. As pessoas querem saber como o curso funciona, quais são os conteúdos, os valores. Eu responderei a essas perguntas neste vídeo, mas antes quero responder as perguntas relacionadas ao processo de alfabetização e que expressam a preocupação de muitos pais sobre qual o caminho mais seguro a ser adotado para que seus filhos não sejam prejudicados no momento da aquisição da leitura. Passemos então para a primeira questão. Professor Carlos, meu filho está matriculado em uma escola, mas lá não é submetido a uma instrução fônica. Mesmo assim, desejo aplicar em casa os exercícios do seu curso. Meu receio é o seguinte: isso não vai criar uma confusão na cabeça dele? A resposta é sim. Eu já acompanhei casos em que as crianças recebiam um tipo de instrução em casa e outro na escola. Resultado? A confusão estava armada. E por quê? Porque crianças pequenas não possuem autonomia e maturidade para transitar de uma metodologia para outra. Mas e agora? O que você pode fazer com seu filho? Você tem basicamente três opções. A primeira delas é a seguinte: transfira seu filho para uma escola que adote uma instrução fônica eficaz. Dessa maneira, seguindo as atividades do curso, você acompanhará seu filho em casa, reforçando as atividades da escola com as atividades do curso. A segunda opção é esta aqui. Se não há uma escola em sua região que adote uma instrução fônica eficaz, e essa hipótese é bem provável, faça o curso a fim de entender todas as etapas do processo de pré-alfabetização, avaliar quais são as dificuldades enfrentadas por seu filho e auxiliá-lo. Nesse caso, como você manterá seu filho numa escola que adota outro método, as instruções que ele receberá em casa serão apenas compensatórias. Mas, professor Carlos, nesse caso não estamos diante de uma espécie de mal menor? É verdade, mas o que você prefere? Prefere mantê-lo na escola e não fazer nada em casa com ele? Em certas situações de nossa vida, temos de fazer escolhas, mesmo não sendo as melhores escolhas possíveis. A terceira e última opção é a mais difícil, mas há pais que estão acompanhando esta série de vídeos e o meu trabalho no blog que estão adotando: tirar os filhos da escola justamente para evitar um conflito metodológico e empregar apenas as atividades que transmito em meu curso. Com relação à última opção, cabe a você decidir. Quem sou eu para falar para você tirar ou não tirar seu filho da escola? Essa é uma decisão que compete única e exclusivamente aos pais. Como já demonstrei por meio dos depoimentos de meus alunos, não é necessário tirar seus filhos da escola. Passemos agora para a segunda pergunta. Professor Carlos, meu filho tem 2 anos e meio, 3, 4 ou 5 anos. O seu curso
é adequado para ele? Perfeitamente adequado. O curso foi elaborado exatamente para crianças entre os 2 anos e meio e os 5 anos. Você pode se inscrever com toda a tranquilidade do mundo em meu curso, pois nosso foco são crianças de 2 anos e meio a 5 anos. Mas há aqueles pais que dizem o seguinte: meu filho já tem 7, 8, 9 anos e eu percebo que ele apresenta dificuldades no momento da leitura. Não lê com precisão as palavras, não compreende textos. Esse curso também foi feito para mim? Esse curso também serve para os pais que têm filhos nessa situação. Além de compreenderem o porquê de seus filhos estarem assim, na pré-escola eles não adquiriram tais e tais habilidades, você conseguirá ajudá-los a corrigir essas deficiências. Digo isso porque não tem como pularmos etapas no processo de alfabetização. Um exemplo disso é o caso de uma aluna minha, a Gisele Lamarca, que além de alfabetizar o Alê, que na época tinha 5 anos, aumentou por meio dos exercícios do curso o rendimento de outro filho dela, que tem 11 anos. Ele melhorou muito sua fluência em leitura devido ao meu método. Resumindo, esse curso pode auxiliar sim aqueles pais que enfrentam situações como essas. Há também um outro grupo, um grupo impressionante, formado por pessoas que ainda não têm filhos. Essas pessoas me perguntam com muita frequência o seguinte: Carlos, nós temos de fazer o curso? Eu sempre digo que sim. E por que eu digo isso? Porque é um problema que as famílias frequentemente enfrentam hoje em dia, que é o de não saber o que fazer em cada etapa da vida de seus filhos. Fazendo o curso, você terá em suas mãos, etapa por etapa de todo o processo, saberá o que exigir de seus filhos no período pré-escolar e assim por diante. Professor, a mesma regra vale para pais que têm filhos com 1 ano e alguns meses? Digo a você uma coisa: antes mesmo de meu filho nascer, eu já conhecia todo o processo de estimulação linguística e sabia exatamente o que esperar dele com 1, 2 ou 3 anos. Como eu conhecia todo o processo, ao ler histórias em voz alta para ele, eu já dava ênfase a aspectos linguísticos que estão nas histórias e que eu já sabia que no futuro serviriam de base para exercícios de consciência fonológica. Hoje ele já tem 4 anos e está aprendendo a ler sem dificuldades. Hoje eu já sei que terei muito mais tempo para ensinar outras coisas a ele. Outros idiomas, artes marciais, ginástica, matemática, música, etc. Logo, é muito importante conhecer previamente as etapas da alfabetização. Resumindo, eu recomendo o curso para todos, tenham filhos ou não. Se você tem filhos com 6 anos ou mais que apresentam dificuldades no momento da leitura, faça o curso também para que você entenda o que aconteceu de errado lá na base e assim você conseguirá ajudá-los a corrigir tais deficiências. Há uma outra questão que preocupa muitos pais. Carlos, eu trabalho fora e passo pouco tempo com meus filhos. Eu vou conseguir alfabetizá-los usando o seu método? A resposta é sim. Você pode empregar os exercícios em casa usando o tempo que você tem. Você tem pouco tempo? Não importa. O importante é aproveitar os 20 ou 30 minutos disponíveis por dia para fazer alguma coisa. Com pouco tempo, é possível sim alcançar resultados. Você quer um exemplo disso? A questão de ter pouco tempo já foi um problema para mim. Por exemplo, eu sempre quis ensinar latim para as crianças da escola de minha mãe, pois eu sabia, graças ao professor Olavo de Carvalho, que isso era extremamente importante. O problema é que eu não tinha muito tempo disponível para isso. Foi quando comecei a ensinar latim para as crianças usando 10 minutos por dia. É isso mesmo que você ouviu, 10 minutos por dia. Depois de poucos meses, sabe o que aconteceu com essas crianças? Elas simplesmente completaram 5 capítulos do livro Língua Latina, de Orberg. Elas fazem com apenas 10 anos de idade análise sintática de textos da língua portuguesa com extrema facilidade e rapidez. Tudo isso graças ao latim. Diga-me uma coisa, você conhece crianças de 10 anos capazes de fazer isso? Elas existem, claro, porém são raras hoje em dia no Brasil. E tudo isso graças a meros 10 minutos por dia. Já que estamos falando de tempo, você sabia que você pode fazer o curso no seu tempo? Nós temos uma plataforma em que você pode assistir aos vídeos sempre que quiser, ou seja, tudo no seu tempo. Nela, você terá acesso não só aos vídeos, mas a áudios, planilhas, cronogramas e tantas outras coisas. Professor Carlos, o que há de diferente em seu curso? Querendo ou não, há muita coisa disponível na internet sobre métodos fônicos. A diferença é a seguinte:
Em meu curso, há um módulo inteiro destinado ao treinamento da consciência fonológica. Nele, eu estruturei uma sequência que você não encontrará nos métodos fônicos que circulam por aí. Só nesse módulo, são 10 os pontos que nós vamos estudar. No curso Ensine Seus Filhos a Ler, vocês terão acesso a um arranjo que eu elaborei depois de muita pesquisa e muita prática. Mas a coisa não para por aí. No curso Ensine Seus Filhos a Ler Pré-Alfabetização, eu apresento outros assuntos que considero fundamentais no processo de alfabetização, os quais são simplesmente desconsiderados por muitos dos métodos fônicos que circulam em nosso mercado. Primeiro, antes de expor as crianças a atividades que envolvam os sons da fala, elas vão adquirir uma consciência corporal e isso acontece no meu curso, pois nele há um módulo destinado exclusivamente a essa questão. Em meu curso, eu provo por A mais B que o domínio do corpo precede qualquer atividade cognitiva. Segundo, além dessas atividades, temos também um módulo no qual apresento uma série de exercícios para que as crianças conquistem um conjunto de habilidades cognitivas que considero fundamentais no processo de alfabetização. Terceiro, há um material exclusivo para os alunos do curso. São mais de 200 planilhas destinadas ao treinamento dessas habilidades cognitivas que acabei de mencionar. Quarto, em meu curso, são vários os bônus disponíveis que abordam assuntos relacionados à educação musical, ao ensino de línguas, à psicologia infantil, à ciência cognitiva da leitura, à prática da ginástica artística, à arte de contar histórias e assim por diante. No meu curso, eu integro várias áreas, pois muitas vezes os pais se iludem com a ideia de que basta adotar qualquer método fônico para que as crianças, com toda tranquilidade, aprendam a ler e a escrever. Quando o assunto é alfabetização, os métodos fônicos são sim os mais eficazes. Ponto final. Mas há outras habilidades que as crianças precisam adquirir durante o processo de alfabetização para que os métodos fônicos funcionem com mais eficácia ainda. Enfim, essa integração, esses arranjos que fiz ao longo de anos são o que faz o meu método ser diferente de todos os outros. Então, em vez de experimentar todos os métodos fônicos disponíveis no mercado brasileiro, analisá-los e testá-los com seus filhos, aqui você terá acesso não só a exercícios de consciência fonológica extremamente eficazes, mas também a toda essa integração que eu realizei. Tudo isso de maneira muito mastigada, sequenciada e progressiva. E tem mais, nós incluímos todos os inscritos em uma comunidade secreta no Facebook e nela todos poderão trocar experiências relacionadas aos conteúdos do curso. É claro que eu e toda a equipe do blog Como Educar Seus Filhos acompanhamos as publicações feitas nessa comunidade e é justamente por isso que temos um número limitado de vagas para cada turma do curso Ensine Seus Filhos a Ler Pré-Alfabetização. E isso acontece para que todos sejam atendidos durante o curso da melhor maneira possível, nas aulas ao vivo, por e-mail ou pelo Facebook. Isso aconteceu quando lancei as primeiras turmas e novamente adotarei a mesma estratégia, limitando o número de vagas. Chegamos agora à última pergunta, uma pergunta, aliás, que não quer se calar. Professor Carlos, quanto vai custar o seu curso? Eu responderei a essa questão no quarto vídeo dessa sequência, porém posso antecipar o seguinte: o curso Ensine Seus Filhos a Ler Pré-Alfabetização equivale a 3 anos de uma pré-escola regular. Faça então as contas. Se você tem um filho que vai estudar numa escola particular, quanto você irá gastar com ele? É claro que se fizer alguns cálculos, você perceberá que as coisas não sairão tão baratas assim. É claro que eu não posso cobrar um valor irrisório pelo meu curso. No entanto, meus alunos fazem sempre questão de frisar que o valor do curso é pouco diante dos benefícios que ele traz. E eles estão certíssimos. E digo uma coisa a você, esses benefícios não são apenas cognitivos. Eles não beneficiam somente as crianças. Esses benefícios são também afetivos e transformam as famílias. Se você tem interesse em adquirir meu curso, não perca o próximo e-mail que encaminharei a você. Nesse e-mail, eu enviarei um link para um vídeo com todas as informações sobre a inscrição para a próxima turma do curso que abriremos em poucos dias. Nesse vídeo, vou explicar também em detalhes como funcionará o curso, quantos módulos ele possui, quais são os bônus, a garantia, enfim. Eu esclarecerei
todas as questões sobre o curso. Então é isso, fique com Deus e eu aguardo você no próximo vídeo.